Oi? Vamos fazer uma revisão do capítulo 3, Interação Campo e Cidade, em Geografia. Abre lá na página 103 e acompanha, tá bom? Você já viu na sua cidade lojas que vendem produtos para agropecuária? Geralmente, esse tipo de estabelecimento também oferece serviços para ajudar os trabalhadores da zona rural, bem como aqueles que na zona urbana cultivam em casa algum produto agrícola ou criam animais de estimação. Ao lado da nossa escola, a gente tem, sim, ali, né, uma casa de agropecuária. Aqui você deve circular os produtos que não fazem parte das atividades agropecuárias. Ó, circula o livro, circula o violão, circula o skate, o tênis, a bicicleta e a boneca. Pergunta 2 agora. Próximo de onde você mora ou perto da escola, existe uma loja de agropecuária? Essa ficha número 215 nós não vamos preencher agora, porque estamos de quarentena. Mas depois que a gente voltar à aula, a gente preenche, ok? Festas e feiras. Cada região ou município valoriza o que é produzido na agricultura e pecuária locais, divulgando e comercializando os produtos em feiras ou exposições. Esses eventos reúnem plantadores, fabricantes de máquina agrícola, criadores de animais e vários outros trabalhadores de setores produtivos ligados à atividade agropecuária, como artesãos, bancários, comerciantes. As feiras geralmente são realizadas nas cidades e conseguem integrar o campo à cidade, reunindo produtores rurais e consumidores a fim de oferecer produtos e serviços ao público interessado. Veja o exemplo. A AgriShow é uma feira que mostra as novidades do agronegócio brasileiro. Nessa exposição, os visitantes encontram os principais lançamentos de máquinas agropecuárias com demonstração de suas funções, implementos, sementes, defensivos, fertilizantes, enfim, todas as tecnologias que estão à disposição do agricultor e do pecuarista brasileiros. A feira é realizada anualmente entre os meses de abril e maio no município de Ribeirão Preto, em São Paulo. Devido à importância desse evento, muitos produtores e compradores do Brasil e de outros países são atraídos. Turismo rural. Para muitas pessoas acostumadas a viver nas grandes cidades, os shoppings são os melhores lugares para passear. Mas o que é possível ver e fazer no campo? Você já praticou o turismo rural? No Brasil, o início do turismo rural como atividade econômica está relacionado ao município de Lages, em Santa Catarina, onde surgiram, em 1986, as primeiras propriedades rurais abertas à visitação. A partir de então, a atividade foi caracterizada como turismo rural e encarada como oportunidade por seus realizadores que buscavam alternativas às dificuldades que o setor agropecuário enfrentava. Desta época em diante, em muitos outros lugares do Brasil, os produtores rurais começaram a disponibilizar as suas propriedades para visitação. Segundo o Ministério do Turismo do Brasil, o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural tem algumas características. É comprometido com a produção agropecuária, agrega valor a produtos e serviços, resgata e promove o patrimônio cultural e natural da comunidade. De acordo com o conceito de turismo rural, assinale as afirmações verdadeiras. Então, primeira, envolve apenas a visitação a propriedades que praticam a agricultura e pecuária, verdade? Contribui para a valorização dos produtos e serviços oferecidos na região, verdade? E valoriza o lugar tanto para aspectos naturais como culturais, e verdade, serve unicamente para promover festas e feiras voltadas às atividades agrícolas. Não. O turismo rural apresenta várias opções de atividades, entre elas gastronomia, bebidas e alimentos in natura, como cereais, frutas, legumes e verduras orgânicas ou processados, doce, mel, pão de queijo, artesanato, atividades equestres e de pesca, atividades de ecoturismo, esportes de aventura, caminhadas,
atividades pedagógicas, manifestações folclóricas, visitação a fazendas antigas. Atividade 4. Classifique as atividades do turismo rural citadas acima de acordo com a tabela. Então, podemos degustar, que é comer, gastronomia. Podemos apreciar artesanato, manifestações folclóricas. E podemos praticar atividades equestres, que é cavalo, e de pesca. Atividades de ecoturismo, atividades pedagógicas, atividades recreativas, visitação a fazendas antigas. Pesquise e descreva qual tipo de turismo rural poderia ser realizada no município que você mora. Aqui pode ser praticado turismo de aventura e ecoturismo. 6. Que benefícios o turismo rural traz ou poderia trazer para o seu município? A cidade fica mais conhecida e ajuda na economia local. 7. Que vantagens essas atividades trazem para quem pratica o turismo rural? Promove a cidade, melhora o poder econômico e geração de emprego. 8. Que lições podemos tirar do campo e trazer para a vida da cidade? Aprender a preservar o meio ambiente, cuidar dos animais, tranquilidade, aprendemos a ter autonomia e responsabilidade. Esse número 9 também a gente não vai fazer, tá bom? Mas vamos ler a plaquinha aí, ó. Faça turismo rural, as porteiras estão abertas. Problemas no campo. A sociedade urbana e rural tem necessidades que precisam ser atendidas, mas algumas consequências negativas acabam atingindo a natureza local e também as pessoas, tanto na cidade como no campo. Veja os exemplos a seguir. Problemas ambientais e sociais no campo. Então, produtos para o uso agrícola no combate às pragas podem causar sérios prejuízos à saúde dos agricultores, alterar o solo, contaminar as águas dos rios próximos e matar insetos como as abelhas. Você sabe que esse é um dos problemas que me deixa muito preocupada? A quantidade de colmeias de abelhas que existiam e existem agora está muito desigual. Mas as abelhas são muito importantes na polinização de muitas espécies vegetais. Sem as abelhas, algumas plantas não darão os seus frutos, causando prejuízo até para nós na nossa alimentação. A gente tem que cuidar das abelhas, viu? Letra B. Desmatamento da vegetação local para o plantio e a criação de gado provoca a eliminação e até a extinção de espécies vegetais e animais. O solo descoberto da sua vegetação original pode se tornar passível de erosão e arenização. Você sabe diferenciar o que é uma erosão e arenização? Então tá, vamos ver. Erosão é o processo de desgaste do solo exposto, no qual suas partículas são transportadas pela chuva, pelos ventos, causando buracos denominados ravinas e vossorocas. E a arenização? É um processo que pode ter causas naturais, mas que se intensifica após o desmatamento ou pisoteio do gado sobre solo arenoso. O solo se torna incapaz de produzir e a areia é espalhada e acumulada pelo vento. Letra C. Acidentes, como tombamento de um caminhão que transporta algum produto tóxico próximo a um curso d'água, podem contaminar a água e os mananciais e gerar incêndio se for um produto inflamável. Letra D. Despejo de esgoto industrial ou doméstico em um rio pode ocasionar a morte de peixes
e contaminar as águas que muitas vezes são utilizadas para o abastecimento de comunidades urbanas ou rurais. Aqui onde eu vivo. No lugar onde você vive, já ocorreu alguma das situações citadas no texto? Pensa aí com a mamãe e daí fala o que aconteceu. De repente você mora perto da rodovia ou não, né? Número 2. Quais foram as consequências para o campo? E número 3. Em que aspectos os moradores do campo podem ser prejudicados por causa das situações descritas acima? Em geral, eu posso dizer que a gente acaba perdendo o solo da agricultura e pecuária, reduz a capacidade dos rios de produzir alimentos como peixes e ainda traz risco à saúde por uso de agrotóxicos, entre outros. Completa aí, porque essas duas primeiras é bem pessoal, tá bom? Problemas na cidade, não é só no campo que tem problema, né? Na cidade também. Em muitas cidades brasileiras, o crescimento e o avanço sobre as áreas naturais trouxeram problemas ambientais. Veja alguns exemplos. A pavimentação com concreto, pedras ou asfalto nas ruas impermeabiliza o solo e impede a infiltração da água da chuva. A água vai direto para os bueiros, que despejam grandes volumes nos rios e córregos, muitas vezes já canalizados, provocando enchentes e alagamentos nas cidades. B. A ocupação de encostas, de morros, cujas vegetações naturais deveriam ser preservadas, pode provocar deslizamento de pedras e solo, capaz de soterrar casas e provocar mortes. Letra C. As moradias construídas às margens dos rios ocupam um espaço que seria naturalmente ocupado pelas águas em períodos de chuva. Assim, as enchentes atingem as residências. A água espalha o lixo, os esgotos são jogados diretamente no curso da água e o contato humano com a água contaminada provoca doenças. As áreas de encostas, de morros e margens dos rios e riachos são áreas de preservação ambiental e, quando ocupadas pelas cidades que crescem sem planejamento, ocasionam problemas sociais e ambientais com consequências perigosas. A primeira foto aí está falando de Olinda, no Pernambuco, mas a segunda fala de Blumenau, em Santa Catarina. Eu conheço lá porque eu já morei, até a Larissa nasceu aí em Blumenau, Santa Catarina. Esse rio aí é Itajaiaçu e ele realmente tem muitas enchentes. Eu já fui vítima de enchente, na casa que eu morava não encheu porque ela era alta, mas a rua ficou toda tomada, a gente ficou ilhado. E se você observar em volta, aí tem vários morros, eu conheço esses morros aí. E algumas pessoas que têm uma construção até firme perdem suas casas porque os que moram acima não têm uma construção tão firme e quando chove demais, as casas de cima vêm derrubando todas as demais. É uma situação muito triste. A Defesa Civil em Santa Catarina, principalmente nessas regiões de risco, é muito atuante. E todos os cidadãos dessa região são comunicados através de carros de som e através de aplicativos, através de mensagens. Recebo a mensagem ainda até hoje, avisando como é que está a situação, tanto de chuva quanto do rio, e é pedido para se sair das áreas de risco. É bem interessante a Defesa Civil nessa região. Letra D. As cidades com crescimento vertical, ou seja, com altos edifícios, sofrem com um problema ambiental denominado ilha de calor. Os prédios impedem a circulação livre dos ventos, que, somada à retirada das árvores, à redução da área verde e ao calor gerado pelos veículos, faz com que as temperaturas em um centro urbano seja mais elevado do que em áreas menos urbanizadas ou rurais. 10. Observando as fotografias e os textos apresentados, identifique as causas e consequências dos problemas resultantes da intervenção humana nos elementos naturais nas cidades e complete a tabela. Então, primeiro problema, alagamento nas ruas e cidades, causa pavimentação das vias e consequência, alagamento das vias. Segundo,
Deslizamento das encostas dos morros causa ocupação das áreas próximas às encostas. Consequência, soterramento e mortes. Terceiro, água dos rios atingindo residências próximas causa ocupação de áreas próximas a rios. Consequência, enchentes e contato com lixo e água poluída. Quarto, construção de edifícios, derrubada de árvores, diminuição de áreas verdes e causa de veículos. Consequência, ilhas de calor. Clique. As situações estudadas são chamadas de problemas ambientais urbanos. Todos eles acontecem devido à forma como os seres humanos desenvolvem suas cidades e avançam sobre os elementos naturais da paisagem, alterando o seu funcionamento original. Então, complete, você não tem colega para completar, então você pode completar com seu pai e com a sua mãe. Eu vou até ajudar um pouquinho, ó. Alguns desses problemas podem ser percebidos em sua cidade? Quais? Sim, principalmente alagamento de ruas. B. Que providências os administradores das cidades podem tomar para evitá-lo? Se eles tiverem uma fiscalização maior, o leito do rio não será habitado, não terá construções. E com isso a água vai poder correr melhor e não terá enchentes. C. De que forma os moradores da cidade podem contribuir para a prevenção ou solução desses problemas? Gente, se a gente plantar árvores, ajuda com calor. E se a gente não jogar lixo na rua, ajuda com os bueiros não entupidos. Do mais, é um pouco difícil a gente, como pessoa, só fazer, né? Mas conversa com seus pais, às vezes eles têm outra ideia. Cada cidadão do campo e da cidade deve colaborar para que o ambiente onde viva seja o melhor possível. Mude o mundo. Nossa atitude pode mudar o mundo. Faça você mesmo e faça a sua parte.